Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast do Núcleo Eleve-se. E como toda semana, estamos recebendo aqui mais 2 empresários que fazem parte, são credenciados do nosso núcleo. E como a Távila sempre fala muito bem, nós temos aqui uma curadoria que só entram os melhores. E mais uma vez, a gente está aqui para apresentar esses empresários e a empresa deles para vocês. Távila, quer adiantar aí uma apresentação? Boa noite, estamos aqui hoje com o Rafael e com o Felipe. Estamos aqui com a que vai falar um pouquinho para a gente sobre a FR Engenharia Avançada. E eu quero que vocês pontuem para a gente, porque hoje é uma grande dificuldade para o pessoal entender a importância dos projetos de engenharia civil dentro de uma obra. E aí, vamos começar, vocês falando um pouquinho da história de vocês, como se vocês conheceram, como vocês chegaram aqui em Palmas. Por favor, Felipe, Rafael. No meu caso, eu sou nativo de Palmas, eu sou palmense mesmo, nasci aqui na época que era só poeira, né? E nem minha mãe fala aqui que era poeira e ema, que é aquele tipo de avestruz, sabe? Que corria por aí aqui em Palmas. Fiz engenharia civil, assim, na UBRA, né? Na época era um dos cursos assim, mais bem conceituados, né? Não tinham tantos cursos de engenharia assim. A formação foi uma formação assim, bem boa, assim, que eu posso dizer. Assim. Tive ótimos mentores, ótimos professores que hoje eu tenho muito carinho por eles e dizer que eles são meus colegas de trabalho. Engenharia civil na UBRA é referência, a gente sabe disso. Sim. Durante muitos anos foi eleito o melhor curso de engenharia civil do estado, Tocantins, né? Aí depois veio a Universidade Federal Tocantins, que ela ganhou seu espaço, obviamente, mas a UBRA ela é percussora nesse sentido. Eu sinto muito orgulho de fazer parte de lá. Eu formei em engenharia, depois de formado, né? Sempre andei junto com meu amigo Rafael, né? Então a gente é sempre muito parceiro. Então, sempre, até os trabalhos de faculdade, todos os trabalhos de faculdade fizemos juntos, né? Que lá a gente se desentendia, mas sempre dava certo, né? E obviamente, depois de formado, né, eu tive o meu histórico, né, trabalhei em 2 construtoras, trabalhei em uma dessas construtoras, uma tomava de conta da Universidade Federal Tocantins, a parte de manutenção predial, e eu conduzi, né, todos os relatórios de inspeção predial da época, né, estava ali buscando ali o máximo de oportunidade possível para me poder colocar, né, o meu diploma em prática, né? Então, assim, sempre fui muito técnico, sempre gostei muito da minha formação. Então, trabalhei lá durante quase uns 2 anos, né? Depois disso, saí, né, e queria trilhar meu próprio caminho, né? E aí comecei a trabalhar na parte de projetos de engenharia, né? Tive também uma fase como professor também, universitário, mas nem sempre foi direto como professor, né? Comecei minha carreira de professor bem de baixo mesmo. Minha primeira oportunidade de professor foi na Casa de Prisão Provisória de Palmas. Eu era instrutor de curso de pedreiro, eletricista, encanador. A gente tinha uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho certeza que deve ter sido uma experiência e tanto, né? Diferente. Foi uma experiência bem diferente, né? Bem diferente. É um tipo de aluno diferente, né? Mas por incrível que pareça, foi um dos lugares onde eu mais fui respeitado, foi lá, né? O pessoal da Polícia Penal tem um trabalho muito importante aqui no estado. Sim. Conduzindo eles, e para eles era uma oportunidade de ter uma pessoa de fora, né? Então, assim, tinha todo um lado. Depois de lá, fiquei lá aproximadamente uns 6 meses, né? Depois já estava meio assim, resolvi sair, fui para o Senai, fui professor de instalações elétricas no Senai, até que consegui uma oportunidade no Unitop, que foi onde eu dei aula de engenharia lá por um bom tempo, né? Depois iniciei mestrado em desenvolvimento regional, e fiz o meu estágio em docência lá também na universidade, dei aula no curso de engenharia, na matéria de empreendedorismo, administração e economia, né? E aqui tá o Felipe, gente, com 45 anos de idade. Com essa trajetória toda. O currículo do cara é extenso, 45 mais. O que te trouxe pro mundo da construção? Saiu da docência e veio para a construção civil? Eu já estava meio assim com a questão a vida do professor, ela é muito corrida, muito complicada, né? Não que a vida de empresário seja muito mais, só que assim, eu me vi muito mais feliz, assim, trabalhando, atendendo pessoas, conversando com os colegas arquitetos, explicando, trazendo soluções, né? Felipe, caramba, eu tô querendo colocar aqui um balanço muito grande.
será que vai dar certo isso? Eu falei, qual que é o tamanho? É tanto. Não, acho que dá certo, sim, vamos trabalhar nisso. Não acho que você tenha que parar sua criatividade nesse sentido, porque você ficou travado, né? Vamos trabalhar para achar a melhor solução, né? E hoje, né, com a parte de engenharia, a gente consegue trabalhar com soluções e materiais distintos. Concreto, aço, madeira, né? Então, a gente hoje tem uma infinidade de materiais que a gente pode estar agregando, né, para trazer desempenho para a construção, tanto estético, né, econômico para o cliente, porque ele também tem o sonho dele, mas ele quer que aquilo também seja econômico. Perfeito. E você, meu amigo? Gaste aí também alguns minutos se apresentando, contando pra gente um pouco da sua história. Sou Rafael. Eu vim pra cá, pra Palmas, com 17 anos, fazer faculdade. Eu fazia, a princípio, engenharia ambiental na UFT. Eu vim com a bolsa, né? Não deu muito certo, eu acabei indo para civil, ganhei uma bolsa integral na Ubra, qual eu formei em 2019. Depois que eu saí da Ubra, eu trabalhei 6 meses mais ou menos com vistoria, inclusive com imobiliária. Eu conheço algumas imobiliárias aqui de Palmas. Após isso entrou a pandemia e eu acabei retornando para Colinas. Vale o parêntese, muito querido pelas imobiliárias e corretores, né, que queriam sempre avaliações altas. No caso eu não trabalhava com as avaliações, só com as vistorias de entrada e saída. Então você realmente estava numa área ali mais querida mesmo. Literalmente eu estava ali, era aquela questão, tinha que ser muito rápido porque o cliente estava ali no pé da imobiliária, libera minha casa. Então a gente tinha que correr bastante, trabalhava sábado, domingo, era o prazo literalmente era o prazo que a gente está fazendo para finalizar, para a imobiliária estar liberando a chave para o cliente entrar. Então eu trabalhei 6 meses, aí entrou a pandemia não tinha mais contato, ninguém queria ninguém dentro da casa de ninguém, né? Então eu acabei voltando para Colinas. Com que eu voltei para Colinas, eu fiquei mais ou menos uns 5 meses e comecei a voltar para o projeto. Estudei, passei 5 meses estudando e tive a oportunidade. Eu comecei a trabalhar com a construtora, prestando serviço. Aí uma construtora indicou para outra, que indicou para outra. Quando eu vi, eu já estava mandando projeto para o Maranhão, para o Pará, fazendo projetos maiores, 300, 400, 500 metros, fazendo prédio comercial, sempre voltado. Eu acredito que essa questão do projeto foi mais uma oportunidade que foi dada a mim. Eu estava procurando alguma coisa, naquele momento da pandemia, eu acabei encontrando essa área de projeto, estudei bastante, o projeto é muito desafiador. Principalmente para quem eu não tinha tanta experiência com projeto e nem tanta visão com obra, mas ao longo de 6 anos já adquiriu bastante experiência. Eu acho que apenas para uma construtora ela faz casas de pequeno e médio porte, eu fiz mais de 100 projetos. Uau, muita coisa. Bastante coisa. Para uma empresa só? Para uma empresa só. Eu acho que teve momentos de ter uma demanda ali de 10 a 12 casas, de um momento só, dela liberar e tinha que fazer, eu virava à noite fazendo projeto. Foi bem assim, foi uma grande aula para mim. Que bom, e a experiência veio, né? Tanto que hoje toca uma grande empresa, tanto em Palmas quanto em Colinas. Como que foi o encontro de vocês? Foi faculdade, né? Estudaram juntos, mas deu match assim logo de cara? Falei, rapaz, esse cara aí... Não. Quando foi? Não foi assim. Na verdade, o que aconteceu? O Rafael, ele formou, né? E aí ele trabalhou com as vistorias e logo ele começou a empreender. Ele começou primeiro que eu, né? Eu já tive todo esse caminho aí que eu fui percorrendo e eu também trabalhava paralelamente, né? E aí eu falei, cara, a gente já trabalha junto indiretamente porque a gente trabalhava e já dividia despesas, né? Então, o software, as despesas assim que eram mais relacionadas administrativamente, eu falei pra ele, poxa, cara, a gente já é sócio e nem sabe, né? Porque, tem projeto tal para fazer, esse eu não faço, você faz esse? Faço. Aí a gente já tava dividindo as despesas e já tava dividindo o lucro. Eu falei, cara, vamos logo se juntar. Um belo dia vocês se olharam, eu acho que a gente é sócio. Foi mais ou menos assim. Não teve muito uma
sabe, um momento de epifania, uma coisa assim. Não, a gente realmente viu que a gente já estava atuando. Falei, vamos formalizar, né? Tinha afinidade, estava tudo correndo bem. E o Felipe tanto passava projeto para mim, quanto eu passava projeto para o Felipe. Porque assim, quando a minha demanda estava muito alta, eu mandava projeto para o Felipe. Falava, Felipe, dá conta de fazer? Dou. Quantos dias? Tantos dias. Faz. Para mim. E a mesma coisa, ele ligava para mim, dá conta de fazer? Quantos dias? Não, então faz para mim. E a gente ficava nessa troca. Mandava projeto para ele mandava projeto para mim, a gente não tinha uma concorrência, tinha literalmente uma parceria, como se fosse uma sociedade mesmo. Então, cada um respeitava, né, o próprio tempo e a gente se tratava bem como sócio. Tem quanto tempo que vocês oficializaram? Somos sócios? Tem. 2023. Foi 2023 que a gente oficializou. Mas antes sempre já trabalhava junto. Maio de 2023 a gente oficializou. E sempre a gente compartilhava as conquistas, né? E também os desafios, né? Então, pra gente assim, chegou um projeto aqui que tem uma complexidade maior, né? Eu sempre, quando dava aula, falava pros meus alunos, falava, rapaz, é o seguinte, o engenheiro, ele não pode ter medo, mas ele também não pode ser irresponsável. Então, assim, você tem que entender a barreira e o limite do seu conhecimento. Se perpassa esse limite desse conhecimento, você não pode deixar de empreender. Você tem que buscar meios de agregar solução. E essa solução pode ser agregada, às vezes, com outro parceiro que você conhece e tem como agregar aquela solução. Mas você não pode deixar de buscar se desenvolver através desses desafios ou se acovardar. Não, tem que encarar e falar, vamos. E falando em desafios, qual foi o projeto mais desafiador que chegou na mesa de vocês? Porque a gente sabe que tem projetos desafiadores que os arquitetos mandam, né? Balanços, vãos. Tem um arquiteto que a gente trabalha, que é o Alisson Miguel, né? Adoro o trabalho dele. Ele gosta muito de misturar, ele gosta muito de balanço, né? E aí é sempre uns vãos diferentes, ele gosta de misturar materiais, né? Então, assim, ele estrutura metálica com madeira e concreto. Então, assim, ele sempre trazia essas questões, né? O mais complicado mesmo foi uma pequena reforma, por incrível que pareça. Uma obra que acho que ela estava orçada em R$60 mil, né? E ela tinha uma estrutura com um balanço de 9 metros por 9 metros, né? De vão livre, né? E aí a gente já tinha feito a estrutura de concreto armado, o cliente tinha comprado a casa, né? Tinham construído a casa, o cliente estava morando nessa casa e ele falou, cara, eu quero reformar a minha varanda gourmet. Aí ele procurou o arquiteto fez o projeto arquitetônico e aí eles indicaram, foi o Felipe e o Rafael que fizeram o projeto estrutural da época. Chama eles para fazerem também o novo projeto, né, dessa varanda gourmet que tinha esse balanço. Aí como a gente já conhecia o projeto estrutural e tínhamos a sabedoria ali para poder lidar, a gente adotou uma solução de fornecer pontos de apoio na própria viga de concreto que existia lá. Então, assim, se não tivesse sido nós, iríamos pedir o projeto estrutural de todo jeito para poder fazer as análises, né? E fizemos isso. Trabalhamos ali com pontos de apoio na própria viga, né? E alguns pontos de apoio também no pilar. Também fizemos ali toda a parte de análise de vento, né? Porque a estrutura metálica era uma estrutura que, por ela ser mais leve, ela é mais suscetível a cargas de vento, né? E isso tem que ser bem analisado, né? Fizemos as análises, né? E também fizemos as pontuações. A edificação, ela não era tão alta a ponto de ter uma preocupação tão rigorosa, porque ela era mais baixa, né? Haviam ali uma série de elementos que iriam distribuir essa carga de vento. Então, assim, a gente conseguiu trabalhar bem, obviamente utilizando, né, como referência a 8.800, que é a norma de estruturas metálicas, né? Então, a norma lá, ela fala, né, que existem coeficientes que você pode trabalhar, né, de margens de segurança para cada tipo de situação. Então, assim, a gente sempre gosta de falar que hoje, né, tem muito essa questão do projetista, né, de concreto armado e tem a questão do piloto de software, né? Que existe essa diferença, né? O que é o piloto de software? Ele é um cara que ele viu ali umas 3 videoaulas no YouTube de um cara ensinando a manusear o software, né? E aí ele aprende a resolver os problemas ali que o software gera e tá tudo certo. Mas não é assim. Não mesmo. Então, assim, os
O software ajuda bastante a facilitar, a trazer velocidade. Mas é uma ferramenta. Isso, exatamente, uma ferramenta. Então, assim, é como se fosse... você tem ali que escavar uma área. Dá para escavar com uma picareta ou dá para escavar com uma escavadeira. Mas se você não sabe onde está escavando, se você não sabe qual a profundidade que você vai escavar, você ter a ferramenta ou não adianta. Então, às vezes, chega muitos projetos no nosso escritório para a gente refazer o projeto estrutural, porque ficou caro demais. Superdimensiona. Isso, aí o cara cobra barato no projeto estrutural, né? Aí a obra fica cara. Aí o cara, e agora? Vou ter que pagar. Sobre isso tem uma recorrência muito grande. De literalmente chegar muito projeto para a gente poder refazer. Literalmente porque o custo ficou muito alto. Porque assim, a gente tem aqui uma noção do que vai gastar. Principalmente em questão de aço. Quando a gente fala de concreto armado, o que pesa mais é o aço. E chega bastante projeto com valores exorbitantes, ferragens, que a gente sabe que dá para diminuir. Geometria errada, deslocamentos muito altos. Falta de compatibilidade também. Principalmente a questão do deslocamento. Como o Felipe falou, piloto de software, você acaba não olhando deslocamento. Então você vê um vão, por exemplo, de 6 metros para colocar uma porta e o deslocamento está 1,5 cm. Essa porta ela vai literalmente explodir. Do nada, num belo dia, essa porta vai explodir. Por quê? Porque o deslocamento da viga vai vir. No momento que ela deslocar, que ela vai ter o rebaixo, ela vai quebrar a porta, porque o vidro não aceita. O vidro não consegue flexionar o suficiente. Então, assim, alguns detalhes que às vezes passa para quem não entende, ou quem não estudou, ou quem não sabe, literalmente ele vai passar despercebido. Ele não vai ver, ele vai no máximo analisar ali, não. Essa barra aqui de ferro tá ok, vai passar. Eu não vou considerar peso de estrutura, não vou considerar nada, porque tá passando aqui a ferragem, então tá tudo bonitinho aqui no software, não deu nada vermelho, porque o vermelho é mau, né? Olhou aquele 3D, o cliente achou bonito. Tá tudo azulzinho, gerou o 3D, ó, tá lindo, maravilhoso, tá tudo azulzinho, então vou jogar lá, vou aparecer uns errinhos aqui, não, mas lá tá tudo azul, vamos lá. Também outra coisa que a gente vê, assim, que é bem problemática, é a ausência de detalhamento, né? Então, assim, o projeto ele tem que ser de fácil interpretação e dedução para o pessoal da obra. Ele serve para facilitar a vida do colega executor. Então, assim, falta de detalhamento, falta de corte, né? Então, assim, o cara, ele exporta do software os detalhes mais básicos, mas ele não procura, né, executar esses detalhes. Mas ele não detalha porque ele não tem o conhecimento para isso. Então, ele só entrega o que o programa entregou para ele. Exatamente. E morre aí. E aí faltam muitos detalhes, né? Principalmente nota técnica. Né? O que é nota técnica? É basicamente um textinho que serve para a pessoa que vai executar ali pontos de atenção para ele. Então, se a gente está falando de um projeto de estrutura metálica, atenção ao tipo de solda, o formato da solda, tudo isso é importante, né? É o famoso óbvio precisa ser dito. Quando se trata de qualquer projeto, profissional é isso. ele deve saber, mas você tem que colocar na nota. O Felipe, e eu acredito assim, eu acho que dos 4 aqui eu devo ser o mais leigo assim, no assunto, mas eu imagino que toda obra precisa de você, né? Exato. Todo mundo que vai executar uma obra precisa do trabalho de vocês. Mas quem é o cliente ideal hoje da FR? Que você fala assim, não, esse aqui é o meu cliente. Eu trabalho exatamente para esse cliente. Se a gente fosse escolher esse cliente hoje aqui. Uma pergunta muito interessante. Se eu fosse nomear, seriam os parceiros arquitetos, porque eles reconhecem a importância do nosso trabalho. Então, assim, fazendo uma pequena analogia, né? Você pega a formação do curso de arquitetura. O colega arquiteto ele vai ter algumas matérias de estruturas, né? E vai ter diversas matérias relacionadas à arquitetura e também outras disciplinas relacionadas à parte de formação que estimulam o lado criativo, né? Então, quando a gente olha já para o curso de engenharia, são 2 primeiros anos de matemática e física, que é o ciclo básico de engenharia. Depois a gente tem matemática e física aplicada. Então, tem estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3, vários tipos, fora as matérias, né, de instalações, né? Então, assim, são formações que são complementares. A gente entende a importância do trabalho deles e eles, por vezes, também entendem o nosso trabalho. Então, é a mesma coisa. Minha formação é técnica.
Se me pedirem para eu fazer um projeto de arquitetura, eu vou fazer um caixote. Literalmente um caixote, porque eu tive lá desenho técnico com a minha professora, tive mais uma matéria para usar o software de desenho e uma matéria em que a gente fazia um projeto de arquitetura, mas o nosso foco em formação é para leitura, né? Então, assim, não faz sentido ter essa, digamos, competição. Não, eu acho que é uma formação complementar e a gente realmente gosta, porque a conversa flui muito bem com o colega arquiteto. Ah, Felipe, eu quero fazer desse jeito, você acha que dá certo? Felipe, porque às vezes eles são a via de comunicação primária com o cliente. E às vezes, Felipe, você pode passar aqui no escritório, ele está com algumas dúvidas, quer tirar essas dúvidas aqui, eu não sei como é que eu posso fazer. Eu falei, moça, estou indo aí agora. Cansei de fazer Facilita a vida isso. de todo mundo, Legal. do arquiteto, do engenheiro e do cliente final. Fala só, cara, Essa parceria. prepara o cafezinho com biscoito aí. Exigente, né? Eu tô Tem que ter o chegando. biscoito, não pode ser só o café. cafezinho. Não, rosquinha Mabel aí, fica a dica. Hoje o diferencial do escritório de vocês seria o quê? Atender a demanda de projetos de engenharia dos colegas arquitetos e também projetos que envolvem um nível de complexidade maior. Redução de custos, né? E trazer essa parte de compatibilização de projeto, que é muito importante na obra, né? Então, trabalhando assim, vamos dizer que a gente vai fazer uma galeria, por exemplo. A gente entende que existe uma série de disciplinas, né? A gente também tem outros profissionais de engenharia que trabalham agregado no nosso escritório, como a parte de engenharia elétrica, né? Que são os colegas engenheiros eletricistas. Então, uma galeria, por exemplo, a gente tem projetos de instalações elétricas, a gente tem projetos de cabeamento estruturado, a gente tem projetos de incêndio, né? A gente tem projeto de SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, projeto de estruturas, né? Se tiver subsolo, tem que ter também, né, informações geotécnicas para a gente poder trabalhar, né? Geotécnicas e hidrológicas, né? Então, tem que ter essa compatibilização. E o escritório hoje, por ter nossa presença e também os nossos parceiros, a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade. Então, um exemplo bem clássico. Todo mundo, quando vê uma construção que tem a parte de instalações, a parte de incêndio, você vê lá aquela lâmpadazinha lá, né? Que se acabar a energia, ela vai estar ligando automaticamente. Mas e se o projetista que fez a parte de instalações elétricas e o projetista que não fez a parte de projeto de incêndio não estiverem conversando, né, vai faltar uma tomada para poder ligar essa lâmpada. Então, aí a gente já tem um furo. Uhum. Isso aí na obra dá muita dor de cabeça. Dá demais. É o cara, nossa, como é que eu vou fazer a instalação de incêndio aqui? Cadê a tomada? Aí o pessoal que chega para fazer o incêndio já tá rebocada a parede. Aí lá vai o pessoal quebrar a parede, né? Quebrar não, cortar a parede, tentar localizar o eletroduto mais próximo para poder achar a fiação, procurar um lugar no quadro. É tempo perdido, é material perdido e obra a gente sabe que tempo é dinheiro. E dor de cabeça, né? Dor de Sem contar cabeça. assim, ainda não vai ficar 100% correto, porque tinha que ter um circuito independente. Vira uma pra gambiarra, eliminação. né? Vira uma gambiarrinha ali faz, pra mas vira uma resolver na gambiarra. hora. O brasileiro resolver. nem gosta tanto de gambiarra. Para, tá? Pois é. E isso serve também para ressaltar a importância da parceria, porque ele só falou de projetos de engenharia civil. Serve para ressaltar a importância da parceria entre arquitetos e engenheiros civis, porque quando o arquiteto não está em boa comunicação com o engenheiro civil, tem todo o projeto de design de um ambiente. Então, chega lá, tem uma tomada no lugar errado, tem uma lâmpada no lugar errado, um ponto que precisa ter que não tem. Então, é importante essa parceria com o engenheiro civil e o arquiteto. O Rafael, me tira aqui na verdade não é dúvida, é uma curiosidade. Você falou que começou lá com engenharia ambiental. Quando foi que a engenharia civil te capturou assim mesmo? Falou, rapaz, você é dessa área, não é daquela não. Como que eu vou explicar? Eu sempre gostei mais da matemática, da física. Tanto que o UFT, antigamente, engenharia ambiental, a gente tinha até cálculo numérico, modelagem matemática e tudo mais. Então, nelas eu deslanchei. Quando chegou a parte ambiental mesmo do curso, eu literalmente naufraguei. Eu vi que a minha vocação não era para a área ambiental. Eu não
não era uma coisa que me fazia feliz. Então eu falei, não, peraí, deixa eu mudar, enquanto dá tempo, não estou formado ainda, e parti para engenharia civil. Eu falei, não, vou conseguir a bolsa aqui. A princípio eu fui para o IFTO, consegui lá, depois eu mudei para a Ubra. Eu consegui uma bolsa integral, eu fui para a Ubra. Mas eu olhei, não é para mim, isso aqui não é, eu não consigo. Era muito nome ali, muita planta. Eu falei, não tenho vocação. Meu pai fazendeiro quase chorou, mas não tenho vocação, infelizmente. Engraçado, era a segunda pergunta que eu ia fazer em relação a isso, é que se tinha alguém na família que é da questão da engenharia civil, mas eu vi que é o contrário, é a frustração do pai que era fazendeiro. Meu pai tem fazenda desde quando ele se conheceu do gente, tanto que ele mora na fazenda até hoje. Eu acho que se ele sair da fazenda, ele vai adoecer mais ainda. Sim. Zero vocação. Os 2 filhos dele, nenhuma vocação para fazenda. A gente vai, mas não vamos seguir carreira. Vai só para ficar tirando fotinha do fogão caipira. A gente vai para comer, né? Porque a gente é gordo, né? A gente vai mesmo pela comida. Comida da roça parece ter um gosto diferente, sabe? Depois que a gente passa do exagero, né? Da roça e da mãe. Eu sei que a gente voltou do técnico pro pessoal, mas eu fiquei curioso agora. Seu irmão, qual a formação dele? Advogado. Advogado. Realmente não foi para mim. Um engenheiro civil, um advogado, meu pai fazendeiro, meu pai e minha mãe criado na roça. Até hoje meu pai em Colinas mesmo. A fazenda do pai, não? Não, meu pai tem uma fazenda em Couto. Em Couto. Couto é perto 70 quilômetros. Na mesma região. Aí meu pai tem chácara, tem fazenda, sempre teve. Mas a vocação nossa para outro caminho. Tanto que quando eu fui escolher faculdade, ele falou assim pra gente, faz o que você quiser para depois não se arrepender. O que eu queria estava em Palmas, eu tive que vir. Tanto que eu vim com 17 anos. Todo o sacrifício, toda a dificuldade do mundo, mas a gente veio pra cá. É engraçado, vocês falaram da Ubra. O meu melhor amigo, assim, é um parceirão, eu considero ele como um irmão meu. Ele também formou na Ubra Engenharia, que é o Douglas Brito, não sei se foi na mesma época, hoje ele era engenheiro na Urban, é um dos responsáveis pela engenharia de lá. E ele realmente fala muito bem da referência da Ubra. Acho que a tia dele, inclusive, é alguma coisa, é uma das chefes lá da Ubra mesmo. E ele sempre falou muito bem também do curso. Aí vocês falaram agora e confirmou também muito bem sobre isso. A formação nossa foi bastante técnica, né? Os professores, na época que eu fiz, né, foi em 2015, a gente ficava assim, mas tem a federal, mas a federal é mais assim, mas tem a particular. Mas não, na Ubra, os professores realmente buscavam extrair o melhor da gente, cobravam bastante. Os laboratórios são referências. Isso, o laboratório da Ubra foi um dos primeiros laboratórios do estado de Tocantins mais completos. Se não me engano, os alunos da UFT vão usar o laboratório da Ubra, certo? Estou enganada? Tem isso, há um né? tempo atrás iam, né? Hoje eu acredito que ele já tem, mas durante muito tempo foi assim, porque a gente tinha lá, né, já eu sou dono da universidade, né, mas, né, tínhamos uma série de equipamentos lá, né, principalmente a parte de prensa hidráulica para fazer os ensaios, né, de rompimento de corpo de prova, parte de ensaio de rompimento de aço e de outros elementos. É bem completo, né? E tirando a parte didática de lá, que é muito boa, a tapioca também. Inclusive, eu tomei café da manhã lá hoje. Da Ubra? Na lanchonete lá tem uma tapioquinha deliciosa. Fui levar a minha esposa, que ela estuda lá hoje. E aí, falei, amor, tô com fome, e aí? Não, tem uma tapioquinha maravilhosa aqui. Paramos lá na lanchonete, foi lá mesmo Nem sabia. Nosso café. Vou visitar a obra lá do lado agora, vou passar lá. Vamos lá, eu queria só levar a nossa conversa aqui para o tema do núcleo, né? Porque você falou que o seu principal cliente, ou o seu melhor cliente é o arquiteto. Sim. E o Núcleo Eleve-se, ele faz justamente essa conexão entre arquitetos, design de interiores, corretores de imóveis e engenheiros, né? Apesar do pouco tempo do credenciamento de vocês no Eleve-se, como tem sido essa experiência dessas conexões, os contatos, está funcionando, está legal? Conta um pouco pra gente sobre isso. Tem sido muito bom. Sim, a gente se conectou com
alguns colegas arquitetos, né? Inclusive a gente está desenvolvendo alguns trabalhos para uma certa arquiteta. Pode falar o nome, é que o outro convidado do podcast anterior ficava evitando falar, mas pode falar. Não, a gente está desenvolvendo uma série de trabalhos para a Távila, né? Até o momento ela parece estar bem satisfeita. São bons. Ela tem ali, a gente conversa com a equipe dela direto, né? O pessoal pergunta, né? A gente também pergunta isso aqui, qual que é o tipo de cliente, porque a gente também entrega o orçamento, né, da obra, a gente também faz esse papel de levantar os quantitativos. E aí, para entender, a gente sempre busca ter uma conversa, né? Qual foi as taxas que vocês já pagaram até o momento? Porque isso também vai na parte de serviços preliminares, né? Então, vai o RRT do arquiteto, vai a RT de engenharia, vai a taxa de alvará, vai a taxa de uso do solo. Então, isso aí tudo tem que constar no orçamento, né? Todos os itens da obra. Também acho muito importante entender o contexto do cliente, né? Que cliente é esse? Ele é um cliente investidor. Ele está construindo, ele quer construir essas casas para vender. Então, quando a gente vai fazer o orçamento, a gente já tem que estar olhando ali os itens de acabamento, né? Que às vezes tem projeto que tem design de interiores e tem projeto que não tem. Mas a gente sempre vai nivelando isso, conversando com os parceiros de arquitetura e buscando entender o histórico do cliente. Por mais que eu não vá falar com ele, eu sempre gosto de entender. Não, Felipe, é B2B, é de business to business, é de empresa para empresa. Tá, mas como é que é? Como é que é a história? Né? Então, recentemente a gente conversou com um arquiteto, né, que eu vou mandar um salve aqui para ele depois a gente conversar, que é um rapaz que trabalha com a parte de projetos de arquitetura relacionado a igrejas, né? Eu acho muito legal. E tenho muita vontade, que né? já foi uma conexão feita através da conexão feita, né? Foi. Que ele falou justamente da igreja. Sim. E a gente tem muito interesse, né, em estar auxiliando ele, assim como os outros colegas, né? Que a gente não conheceu ainda, mas que a gente já trabalhou junto, né? Como o Gustavo Bonilha, a gente já trabalhou junto há um tempo atrás. Você aqui da Távila, aqui. A Yasmin, a gente também atende o escritório dela, da UOMA Arquitetura. Inclusive, a gente teve um trabalho bem legal que a gente desenvolveu lá para o estado do Maranhão, né? Foi bem dificultoso ali, porque a gente tinha um cliente que era um ente público. Então, ali são várias cabeças, né? Diversas cabeças para fazer uma tomada de decisão. A gente tem que ter um cuidado, um trato social, né? Para cuidar do cliente do meu arquiteto, né? Então, às vezes eu vou ser chamado para conversar e aí a gente vai, né, lidando da melhor forma possível para achar a melhor solução, né? E essa é a extensão da experiência do nosso escritório, porque realmente a entrega deles é muito boa. E eu posso falar isso com propriedade agora porque a gente está trabalhando junto, né, Felipe? Isso. A gente fez um trabalho agora recente, né? Então, a gente entrega a parte de projeto de engenharia. Dependendo do acordo, a gente também entrega o memorial descritivo técnico, né? Sugerindo os pontos, a forma que deve ser executado, né? A instalação, a estrutura. Então, por exemplo, vai fazer uma instalação de tubulações, né? Fazer a escavação, né? Revestir o local da escavação com areia, fazer a compactação. Então, a gente escreve tudinho, direitinho, entrega um mapinha, vai entregar o orçamento, né? Não é só o custo da obra, tem que haver um detalhamento, tem que ter o orçamento, a parte de relatório sintético da obra, que aí essa é que um cliente vai mais entender, porque ele vai dizer, a fundação é tanta, a elétrica é tanto e tanto e tanto, mas também entregar o relatório analítico, para estar lá constando, né, quantos pregos que foi usado, quantos metros de madeira, quantos metros cúbicos de concreto foi utilizado. A curva ABC também. Isso. E também o relatório de curva ABC. Né? Porque o que é a curva ABC? É um ranqueamento dos itens que são mais caros e que tem maior custo e menor custo. Né? Então, nesses itens, podem haver mudanças no projeto e também possíveis tomadas de decisão na obra, de modificar algum tipo de revestimento, que geralmente a parte de acabamento tende a ser um pouco mais cara. Né? Identificar a parte de estrutura, às vezes um ponto que está pesando mais ou está pesando menos, para sempre tomar a melhor decisão. Eu acho que assim, a parte de orçamento, entregar só uma planilha não é completo, é entregar todos os indicadores. É interessante na curva ABC também, porque inclusive isso acontece bastante, do pessoal poder, por exemplo, a gente está usando um material, vamos dizer que a gente está fazendo em concreto, e ver que esse item, ele tá um item com custo alto, né? Porque a curva ABC a gente já consegue saber isso. Aí a gente procura uma solução. Não, vamos fazer então, vamos tentar metálico? Tenta metálico e descobre que o custo vai ser mais barato, um pouco.
Então, essa curva ABC, ela, além dela ser um indicador, ela serve para a gente economizar dinheiro. É real. É uma economia, às vezes chega a uma economia de 20% ou 30% em item, porque a gente está atacando os itens que têm maiores custos. Então a gente consegue seccionar, né? Dividir, falar, não, esse item aqui está custando isso, não, vou descobrir por quê, o que está acontecendo, será que eu consigo alterar esse material? Será que se eu mudar a tecnologia, se eu buscar alguma coisa, uma inovação, alguma coisa diferente, eu consigo reduzir esse custo? Então, assim, para a gente que trabalha com projeto, que vai ser a ponta final da obra, do custo, é muito interessante o orçamento. O orçamento ele vai chefiar tudo aquilo que a gente já fez, inclusive vai chefiar a obra. Então, assim, de todas as peças, eu acredito que o orçamento ela é a peça, não vou dizer a mais importante, mas ela é uma peça fundamental para uma obra, para uma construção. E entender que esse orçamento ele não é só um valor, ele é uma oportunidade que tanto o engenheiro, quanto o arquiteto, quanto o construtor, o cliente tem de fazer alguma alteração. Procurar uma solução. Então entra muito para a gente, muitas vezes o orçamento fica um pouquinho fora, aí o cliente, não, mas ficou fora, não, então vamos procurar uma solução, vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente consegue, aí senta com o arquiteto, senta a hora do planejamento, nossa equipe, é a hora de mudar as coisas, mudar o planejamento para enquadrar, porque pode ser que chegue um cliente que ele tem uma ideia, uma visão que ele vai gastar um valor menor. Então a gente busca, com a entrega do orçamento... Eu acho que pensando em obra, ele sempre pensa que vai gastar um valor menor. Sim. Mas a gente busca com o orçamento o quê? Mostrar para ele, vai gastar X. Não serve. Então vamos procurar uma solução. A gente, como projetista, a gente consegue ter essa visão que tem outras soluções, entendeu? Então a gente senta o engenheiro, senta com o arquiteto. Não, vamos pensar aqui o que a gente pode alterar para reduzir esse valor. Às vezes sem alterar a arquitetura, nem precisa alterar a arquitetura. É uma questão mesmo de inovação, de mudar um pouco o pensamento, porque às vezes está um pouco enraizado. Não, é aquilo e pronto. Não, vamos pensar, vamos inovar. Teve várias vezes que eu e o Felipe refez orçamento, refez um projeto estrutural para mudar o material, sair de uma estrutura de concreto para uma estrutura metálica. Às vezes fazer, principalmente quando trabalha muito com balanço, com elementos arquitetônicos, a gente muda bastante o material para adequar a questão financeira mesmo. Essa curva, a curva ABC, vocês aplicam ela independente da escala do projeto ou tem projetos mais específicos que vocês aplicam? A gente aplica em todos os projetos, por menor que seja. Obviamente, em projetos que exigem um grau de complexidade maior, ela vai auxiliar muito mais, né? Uhum. Até mesmo numa questão de economia de energia ao colega construtor. Então, às vezes, o pessoal está muito preocupado ali com o preço da areia, né? Sendo que tem um item que tem um peso maior na obra, que tem uma representatividade maior na obra. E essa questão da facilidade de também voltar atrás e rever o orçamento também está muito relacionada à realidade do cliente. Porque clientes e clientes têm realidades diferentes, né? Outro dia mesmo, até vou citar o exemplo aqui, visitamos um cliente, né? Que ele estava querendo fazer uma construção e tudo mais. Ele falou, como é que você vai fazer o orçamento? Olha, eu vou fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Felipe, é o seguinte, eu tenho a possibilidade, que eu tenho alguns caminhões sobrando, em que eu consigo, né, fazer com que haja uma redução nesse material, porque eu consigo buscar e tudo mais. Eu não tenho como saber se ele não me falar. Mas no momento que ele me sinaliza essa informação, e dá para reduzir, vamos trabalhar, vamos quantificar, né, esse percentual de redução. Será que vai de fato compensar? Não sei. Às vezes na cabeça dele vai super compensar. Às vezes quando a gente coloca isso em pauta, às vezes não, né? E cálculo não é, quando a gente trata de fazer a quantificação de orçamento, não é necessariamente somente custo. Tem que levar em consideração outros pontos, né? Que a gente traz isso. Então, por exemplo, vamos utilizar os caminhões da empresa. Mas isso aí é tranquilo para você? Isso não vai influenciar a sua operação? Isso talvez não vai trazer uma onerosidade maior para você,
né? Aí isso é uma coisa que cabe a ele, né, fazer a tomada de decisão, mas cabe a nós, como os contratados, né, tecnicamente, fornecer as informações para que ele tome a melhor decisão possível. Teve um caso bem interessante, recente, de um escritório que chegou um projeto de reforço estrutural para a gente, né, para fazer orçamento e tudo mais. Só que quando eu abri o projeto, primeiro chegou para mim, depois eu abri para o Felipe. Quando eu abri o projeto, eu vi, olha, esse projeto está superdimensionado. Numa escala que a estrutura ia ficar 100 mil mais caro, da forma que estava. Então eu chamei o cliente e falei, olha, vamos refazer esse projeto. Esse projeto aqui para você, o custo vai ficar pelo menos 100 mil mais caro. Então, assim, a gente trabalhou com o cliente, conversou com ele, sentou com outro pessoal que estava assessorando ele, porque ele estava trabalhando com um perfil, que era um perfil muito caro sem a necessidade, e mal distribuído, a geometria não estava boa. Então, assim, do nosso olhar, chegou e falou, olha, sugiro você refazer esse projeto. Por quê? Porque no momento que a gente fez o orçamento, a gente viu que estava estourando bastante. Ele influenciava, eu acho que mais de 15% do valor do orçamento. Era uma coisa assim, muito alta, absurda. Então falamos, ó, esse projeto aqui está irrealista, a gente vamos refazer. E realmente procurou, ele fez outro projeto, o projeto reduziu 100 mil reais. Era um projeto, acho que orçamento em 1,5 milhão, reduz 100 mil. É muito dinheiro. É muita coisa, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que, a partir do orçamento que a gente fez, a gente viu, ó, isso aqui dá para economizar, a gente viu que tem como economizar. Foi simplesmente uma troca de perfil. Trocamos os perfis, mudou um pouco a geometria e resolveu. E reduziu muito o valor, muito mesmo. Inclusive, ele deve estar executando em breve a obra e vai ficar muito bom, vai ficar melhor, vai ficar um projeto, além dele ficar econômico, ele ainda retirou um problema, que o outro projeto, na geometria, ele ia ter que rebaixar muito o forro. Então, ele ia rebaixar 40 centímetros o forro, que é muita coisa. Sim. Um pé direito de 3,30, ele ia para 2,90. Ele vai precisar rebaixar agora 15 centímetros. Então, assim, além da redução de valor, teve o ganho que ele teve em questão da arquitetura, que vai alterar bem menos, e vai ter também o ganho financeiro. Então, assim, o orçamento é uma peça fundamental, ela é chave para a gente poder entender o que está acontecendo também. Porque, assim, esse foi um caso, né? Tem vários casos da gente sentar com o cliente, sentar com quem está ali à frente, com o arquiteto, com os profissionais, e falar, olha, tem como refazer esse projeto? A gente dá algumas sugestões também, porque muitas vezes vem projetos de fora para a gente orçar. Né? Que não é a gente que faz, então a gente orça também. Se tiver algum apontamento que realmente é relevante, no caso desse caso, muito relevante, então a gente vai apontar para o cliente e falar, olha, a gente está aqui, olha, isso aqui dá para reduzir bastante, a gente acredita que a redução vai cair em torno de tantos mil reais, vamos fazer? Aí cabe ao cliente, obviamente, a decisão final, mas a gente sempre dá a sugestão, mas esse apontamento só sai no orçamento. A gente não consegue ver isso antes. Né? Então, essa é a importância do orçamento. O orçamento ele vai guiar todos os projetos, vai guiar a obra, vai guiar a gente como profissional, como que a gente vai trabalhar. Perfeito. Olha, eu tô assim convicto de que a cada semana realmente a gente tem aqui eu diria que uma elevação cultural dentro do Núcleo Elevice, né? Tá Hoje aprendendo eu acho que muito de obra e de projeto, né? Eu acho que sim, que essa conversa aqui realmente foi algo muito elevado. Então eu quero demais agradecer a presença de você. A gente começa como parecendo que não vai acabar e de repente a gente quase extrapola o tempo, né? Mas foi muito bom bater esse papo com vocês. Eu acho que tem muitos outros assuntos que a gente ainda precisa abordar. Então quem sabe um próximo episódio ou nos nossos encontros, nos conexões
conexões que a gente tem se visto aí bastante. Fica o convite, né, pro Rafael poder vir numa data que tenha também uma conexão para estar junto com a gente, né? Que o Rafael, ele comentou no início, está em Colinas, mas está em Palmas também o tempo todo, já que a empresa também funciona aqui. Então, gostaria de pedir para vocês as considerações finais antes da gente finalizar aqui o nosso podcast de hoje. Eu acho que a minha consideração final vai para agradecer, né, o convite de poder estar aqui, né, expondo um pouco do nosso trabalho, né, que muitas das vezes a gente trabalha igual o Batman, né, meio nas sombras ali, né, e aí geralmente chama o sinal do Batman lá, né, na torre, que é quando dá um problema muito sério, né, chamando o Batman, opa, vem aqui me socorrer, aconteceu um problema, não precisa ser sempre assim, né, a gente não está em Gotham City, estamos em Palmas City. E meu agradecimento, né, o convite do pessoal e o pessoal da arquitetura, vamos conversar com a gente, eu estou sempre disponível, os colegas construtores também, né, não é porque você vai necessariamente executar a obra que você precisa ser detentor de todo o conhecimento, né, que envolve a engenharia. Eu vou passar a palavra para o meu sócio. Perfeito. Agradecer, né, a oportunidade, eu vim hoje um pouquinho cansado, não falei tanto assim, mas foi uma boa oportunidade de a gente estar conversando com os profissionais, né? E também estar conversando, mostrando um pouco do nosso serviço. A gente está bem alinhado com o que representa, né, a engenharia avançada, o que representa a questão dos projetos. E trazer o nosso melhor aqui para o podcast e também para os outros profissionais. Como que é o nome do seu pai? Gilson. Seu Gilson. Seu Gilson, o senhor podia marcar uma galinha caipira na fazenda para a gente poder assistir esse podcast, quem sabe seu filho aqui ficando famoso aqui na internet. Eu acho que não seria uma mal pedida, hein, Tábio? Se trazer você no podcast... Né, o Danilo é folgado, mas se convidar ele, vai ter que me convidar também. Vai ter que ir junto, né? Felipe, fala pra gente onde que o pessoal te acha. Os arquitetos, o design, engenheiro, quem precisar encontrar a FR, como? O pessoal encontra a gente no Instagram, tá certo? A gente está sempre postando nossas mídias lá, os nossos cases de sucesso, @FR Engenharia Avançada, né? Ou o nosso contato também, que a gente deixa disponível aqui para vocês depois. Ou através do Eleve-se. Se entrar no perfil também do Eleve-se, vai estar lá a FR, vai ser facinho da gente localizar essa empresa para poder atender vocês. Távila, considerações finais? Agradecer esses dois profissionais incríveis que, por mais que a gente vive nesse universo da arquitetura, da construção civil e de projetos, acaba que sempre que a gente conversa, a gente aprende um pouquinho mais. E hoje vou sair daqui com uma bagagem maior do que eu cheguei. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada por estarem no Eleve-se, que vocês somam muito. É uma empresa que soma bastante para o núcleo Eleve-se. Maravilha. Pessoal, é isso. Finalizando mais um podcast do nosso Núcleo Eleve-se. Você que ainda não nos segue, faça isso agora. Dá uma olhadinha lá em todas as empresas que estão com a gente, porque são empresas excepcionais e eu tenho certeza que vai prestar um grande serviço para vocês. Então, um forte abraço e até o próximo.